Oi, gente. Bom dia. Oba, cada vez conteúdo muito legal. Puxa, esse livro de matemática, ele é legal demais, porque cada dia ele traz uma novidade. Ele traz um conteúdo que é tão essencial na vida da gente e a gente brinca de aprender matemática. E nós vamos brincando, brincando, brincando e aprendendo. E hoje, o que nós vamos estudar hoje? A forma decimal dos números racionais. Números racionais, olha aqui o número racional, né? 2/3, numerador e denominador. Aí eu tenho esses números aqui, olha, numerador e denominador. E eu vou brincando de fazer aquela leitura que a gente viu. 4/6, 2/3, 4/6, bem rapidinho, 8/9, 2/3. Vamos brincando e vamos aprendendo, porque a gente aprende brincando. Então vamos estudar esses números decimais. O emoji aqui está todo alegre, todo feliz, porque nós vamos aprender junto com vocês esses números decimais. Então, número racional é todo número que pode ser representado por uma fração, certo? Entre dois números inteiros. Lembrando que nós temos o numerador e o denominador. Numerador e o denominador. Ok, gente? Não esqueçam disso. Unidade decimal. Toda fração decimal de numerador 1 é denominada unidade decimal. Assim, 1/10 é uma unidade decimal de primeira ordem que é representada por 0,1. Por que 1/10 é igual a 0,1? Muito fácil. 1/10 você repete o 1, certo? Aí da direita, olha aqui, você vem da direita para a esquerda, você conta uma casa. Então, você tira aqui, coloca uma vírgula, 0,1, 1/10. Veja aqui o outro, para entender melhor. 1/100 é uma unidade decimal de segunda ordem, que é representado por 0,01. Então, 1/100, você coloca o 1. Aí, você vem da direita para a esquerda, ó, 1, 2. Aí, você coloca a vírgula, aí 0. Por que tem duas casas? Porque o denominador é 100, ok? Exemplos de números racionais. Olha, 35 dividido por 3, 35 sobre 3. Isso aqui quer dizer divisão. A forma decimal, 8/100, 0,08. Repete o 8, como eu disse para vocês, mas tem duas casas decimais, 0,08 aqui. Se vocês não entenderem, depois a gente faz mais exercício e vocês entenderão, certo? Às vezes também esses números racionais dão uma dízima. 5/9, 5 dividido por 9 dá 0,5555. Como não vai ter fim, você coloca uma reticência. Isso representa uma dízima periódica, porque tem um período no final. Os números racionais na forma decimal, os números fracionários, eles estão em fração, olha, fração, e nós vamos transformar em forma decimal. Então, ó, 15/10. Olha, pega o 15 e repete o 15. Eu só tirei o 15 daqui e coloquei aqui, olha. Mas vocês observem que o 10, ele tem um 0, ele tem uma casa. Aí eu vou ter que tirar essa casa aqui, ó, uma casa decimal. Então, fica 1,5, ok? Bora aqui, descendo. 31/100. Você só pega e repete o 31, ok? 31. E aí você conta duas casas no 100, no denominador, duas. Aí você conta aqui, ó, 1, 2. Aí você coloca a vírgula. Para essa vírgula não ficar solta, aí você coloca o 0 aqui na frente. Ok? Observe, outro caso. 7.000, ó, 3 casas. O que você vai fazer? Coloca o 7, esquece que tem isso aqui, coloca o 7. Mas o denominador é 1.000, são 3 casas. Aí você tem que tirar 3 casas. 1, 2, 3. Aí você coloca uma vírgula, para a vírgula não ficar solta, o 0 na frente. Ah, agora 5.825, aí 10.000, são 4 zeros. Aí você coloca, repete esse número do jeito que ele está, 5825, repete 5825, certo? Aí você vai contar 4 casas, 1, 2, 3, 4, aqui ó. 1, 2, 3, 4. Aí você coloca a vírgula, para a vírgula não ficar solta, aí você coloca o 0 aqui na frente. Continuando, né? Esses números a gente já viu, ó. 15, repete o 15, 1,5. 31, duas casas, tá aqui, olha.
7.000. Aí 7 sobre 1.000. Aí 7, aí vai 1, 2, 3 sobre 1.000. Esse número é a mesma coisa. A gente só viu anteriormente. Bom, esses números decimais, eles têm leitura, certo? Observe os seguintes números decimais. A gente já viu na aula anterior. Agora, novamente, vejam. 0,8. Lê-se 8 décimo. Depois da vírgula só tem uma casa. Aqui, olha. Décimo. Quando tem duas casas, ainda você tem centésimo. Duas casas, centésimo. Duas casas, centésimo. Três casas, milésimo. Esse primeiro, olha, se ele não tem parte inteira, você lê só a parte considerada aqui do caso, parte dos décimos, 8 décimo. Aqui, olha, 65 centésimo, porque tem duas casas. 5, 5 e 36. Então, como é que você lê? Você lê 5 inteiros e 36 centésimos, certo? Aqui, olha, a parte é 0, então 47 milésimo, porque tem 3 casas, então é milésimo. Verifique então que, aí você agora é o contrário, você vai representar um número decimal, você vai representar em fração, olha, 0,8. Então, o número é 8. Por que o denominador vai ser 10? Porque aqui depois da vírgula eu tenho só uma casa. Então, o denominador vai ser 10. Aqui, olha. Coloca o número 0,65, aí o 0 vai desaparecer, porque ele não vai ter valor anteriormente. 65. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, você já sabe que vai ser 100. Aqui, olha. 5,36, você coloca. Para a vírgula desaparecer, olha, você sabe, 2 casas. Então, o denominador é 100. 47 você colocou. Depois da vírgula aparece 3 casas, então o denominador é 1.000. Então, para saber quem é o denominador da fração, é só você considerar os números que aparecem após a vírgula. Olha, uma casa, 10. 2 casas representou 100. 2 casas, 100. 3 casas, 1.000. Muito fácil, né, gente? Assim, 5,36 é igual a 536 centésimos. Por quê? Porque eu tenho 2 casas. Essas 2 casas, a vírgula desaparece e você coloca os 2 zeros. Aí ele diz assim, olha, um número decimal é igual à fração que se obtém, escrevendo para numerador o número sem vírgula, você escreve o número sem vírgula, e dando para denominador a unidade seguida de tantos zeros quanto forem as casas decimais. São 2 casas decimais, então 2 zeros. Vou voltar novamente aqui, olha. Uma casa decimal, 1 zero. 2 casas decimais, 2 zeros. 2 casas decimais, 2 zeros. 3 casas decimais, 3 zeros. Ok, gente? Só para que vocês entendam melhor, né? Vocês leiam, para que vocês pudessem entender, eu tive que voltar, repetir. Tem uma atividade lá no livro de vocês, ele diz assim, olha, que número na forma decimal Gustavo deve escrever? Gustavo, escreva a representação decimal do número 415 centésimo. E ele ficou pensativo, ele vai escrever na forma decimal, certo? Onde ele vai colocar aí essas vírgulas dele? Então, vocês observem, ele vai só repetir, ele quer o 415 centésimo. E número decimal? Repete o 415, como aqui tem 2 casas, ele vem da direita para a esquerda, de lá para cá. Aí ele conta, olha, 1, 2, pronto, já colocou a vírgula aqui. Então, Gustavo, ele vai escrever 4,15. Ok, gente? Entenderam. Alguém disse entendi. Aqui, olha. Agora nós vamos ver a segunda. Represente as frações na forma decimal. Vamos todos escrever. Então, olha. Vai repetir o 5,2. Você só repete o 5,2. E você vai contar da direita para a esquerda. É só uma casa, porque 10 é só uma casa. Então, vai ficar o quê? 4,15 de lá, né, gente? Só uma falhazinha que houve aqui. O 0,52 está aqui, olha. Foi só uma falhazinha que houve aqui no slide, tá bom? 0,52 aqui, olha. Tá bom, gente? Puxa aí uma setazinha daqui. 0,52. Eita, poxa, outra falha. Bem no final do exercício.
Vou deixar ela não, vou tirar. Não, teve uma falha aqui. Tô ajeitando. Ô, gente, para que vocês possam entender melhor, né, mais ainda esse conteúdo, nós vamos fazer essas duas questões aqui do exercício de vocês que estão na página 177. A primeira questão diz assim: que número na forma decimal Gustavo deve escrever? A professora diz: Gustavo, escreva a representação decimal do número 415 centésimo. E ele foi todo animadinho porque ele sabia, né? Ele estudou bastante, sabia. E vocês sabem também qual é a representação decimal? Então, é fácil, né, gente? Repete o 415 centésimo. Você vai pegar o numerador e vai repetir o numerador. E você vai contar quantos zeros tem aqui? 2. Então, você vem da direita para a esquerda para poder colocar a vírgula. Então, repete 415. Quando você vem da direita para a esquerda, você conta, olha, 1, 2. Aí coloca a vírgula. 415 centésimo é igual a 4,15. Muito bem, gente. Agora, temos a segunda questão. Represente as frações na forma decimal. 52 décimos. Então repete o numerador e olha aqui que eu tenho só um zero, só uma casa. Então, o que vai ficar? 5,2. Oba! E agora? 52 centésimo. Repete o 52 e lembrem-se que eu tenho duas casas, eu tenho que tirar duas casas. Então, 0,52. Isso, gente. 77 décimo. Repete o 77 e tira uma casa, 7,7. Isso. E agora, 77 centésimo. Repete o 77. Lembrem que nós temos duas casas, certo? Então, vai dar 0,77. E agora, 7 décimo. Eu tenho uma casa só. Então, vai ficar 0,7, porque é apenas uma casa. Na verdade, o 7. Coloca o 7, aí a vírgula. Para essa vírgula não ficar solta, você coloca o 0 na frente. E agora, 7 centésimo. Repete o 7, porque eu tenho que repetir o 7. Não posso colocar a vírgula aqui, que são duas casas. Então, 7, você coloca o 0. Para o 0 não ficar solto, você coloca uma vírgula e o 0 aqui na frente. Ok, turma, é só isso. Então, continuem, gente, as atividades da página 177. Se tiverem dúvida, não esqueçam. É hora de retomar o vídeo. Então, para serem os melhores, vocês devem sempre estudar. Estudar não faz mal a ninguém, faz bem demais. Faça os exercícios da página 177 com muito carinho, tá? Bons estudos para vocês.